Paz em Jesus seja contigo, Deus abençoe você, sua casa. Estamos aqui mais um dia para estudarmos uma das lições da revista da Escola Bíblica Dominical, a revista aí da CPAD, ligada à CGADB, que é a nossa Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil. E neste quarto trimestre, que é agora de 2019, finalizando este ano, nós estamos estudando aí o governo divino em mãos humanas, a partir dos livros de 1º e 2º Samuel, que você já sabe que é uma obra só, mas foi dividida por uma questão de melhor compreensão, melhor forma de nós lermos, dividi-lo porque era muito grande, né? Tais como os livros também de Reis, de Crônicas. E nós, este trimestre, estamos estudando aqui o que aconteceu nos livros de 1º e 2º Samuel, falando basicamente aí mais para a liderança, ou mostrando para a igreja que Deus também trata, né? Como é costume dizer aí nas igrejas, Deus trata também com os líderes, não passa desapercebido aos olhos do Senhor aquilo que é a nossa liderança, você, eu, que em algum momento participamos de lideranças, não está passando desapercebido aos olhos do Senhor nos momentos em que nós erramos. Hoje a lição de número 4, que estará sendo ministrada aí na sua igreja no dia 27 de outubro, próximo domingo agora, e traz como título esta lição: a degeneração da liderança sacerdotal. É uma lição muito forte, nós não podemos aqui falar tudo o que seria necessário, porque precisaríamos aí talvez até de uma revista só para falar só sobre o tema de hoje, porque é uma abrangência muito grande, considerando aquilo que acontece na atualidade. Não é só neste momento histórico da igreja que essa problemática de líderes, de pessoas querendo ocupar lideranças, de líderes não querendo mais sair dos cargos em que estão, mesmo percebendo que Deus não os quer mais ali, mas eles permanecem, eles ficam. E nesta lição, fala muito diretamente com essas pessoas que exercem uma liderança e por algum motivo estão falhando, estão pecando, estão fazendo o que não é bom, estão ali simplesmente para construir patrimônio, para usufruir de alguns benefícios, luxos. E, infelizmente, isto acontece não só hoje, neste momento, mas sempre aconteceu. Pessoas que Deus levanta para fazer a sua obra e em algum momento da vida eles esquecem quem os colocou ali ou quem as colocou ali e passam a fazer aquilo que é mal aos olhos do Senhor. Aqui no texto áureo, 1 Samuel capítulo 2, versículo 23, diz assim: E disse-lhe Eli falando aos seus filhos: Por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. Aqui na verdade prática, evitemos o pecado a todo custo, pois a sua prática leva-nos ao mais baixo nível espiritual e moral. Eu não costumo fazer isso, mas hoje eu irei ler a leitura bíblica em classe. Porque é um texto grande e o nosso vídeo não pode ficar muito extenso, mas hoje eu farei questão de lê-lo. Me acompanhe aí rapidamente. 1 Samuel capítulo 2, versículos 22 ao 25. Diz assim: Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres em bandos, se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Aí vem o texto áureo. E disse-lhes: Por que fazeis tais coisas?
Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor. Por quê? Porque os filhos de Eli eram líderes na igreja. O que eles faziam refletia diretamente no comportamento do povo. Desacreditava o povo na liderança espiritual de Israel por causa dos pecados dos filhos de Eli, e por consequência o povo não ia mais à igreja, não queria mais, saía da igreja, desviavam-se da fé por causa dos pecados dos filhos de Eli. Aí Eli diz, versículo 25, pecando o homem contra homem, aqui o homem, por exemplo, matou um outro homem, bateu o carro no outro, os juízes, homens constituídos para fazer esse julgamento dos problemas dentro de uma sociedade, julgarão. Aí ele diz, pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Tem aqui 1 Samuel 3, 10 ao 14, mas eu vou me ater aqui no versículo 25. Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Esse é um texto muito direto. Aqui está explícita a soberania. Soberania é um governo que pode fazer aquilo que ele quer. No caso do Senhor Deus, ele criou. Então a criação é dele. Ele rege da forma que for preciso. Não é que Deus, o texto fala que porque o Senhor queria matá-los, né? Porque o Senhor os queria matar, mas por causa dos pecados deles, o escândalo que os filhos de Eli vinham fazendo ali diante na casa do Senhor, na igreja, por causa desses pecados. Não é porque Deus acordou um dia de mau humor e falou assim, não, eu vou matar os filhos de Eli. Não, é uma vida inteira pecando e achando que está tudo bem. Pecando sobe no púlpito, pecando prega, pecando erra, pecando falha, ensina, ministra louvor, canta louvor, toca na igreja. Chega um momento que Deus cansa por causa dos escândalos que nós, em algum momento liderança, pastores, músicos, líderes de departamento, chega um momento que Deus cansa. Por quê? Porque nós conhecemos a verdade e pecamos contra a igreja. Aí temos aqui, porque esses pecados aqui eram sexuais, os filhos de Eli faziam sexo com as mulheres que iam à porta da igreja e, infelizmente, talvez aqui até dentro da igreja, usando o espaço da igreja, incômodos da igreja, e nós olhamos para esses pecados sexuais. Mas existem pecados aonde eu, pastor, eu, presidente de ministério, eu, presidente de campo, eu, coordenador de setor, eu, líder de departamento, eu, sei lá, qualquer tipo de liderança que haja dentro da igreja e alguém ali exerce e está falhando. Tem pessoas que negociam com políticos, tem pessoas que pegam propina dentro da igreja, tem pessoas que usam a igreja para se beneficiar, para ter cargo em estruturas de governo, tem pessoas que vendem serviços dentro da igreja e se beneficiam com isso. Existem família de pastores que têm expressão dentro de alguns ministérios, que estão empregados porque fala, meu tio é isso, meu tio é o pastor presidente, meu irmão é o pastor presidente, meu pai, meu filho. Isso está no mesmo nível dos pecados dos filhos de Eli. Pecado não é só sexual, não. Essa cultura católica da Idade Média, mostrando que pecado é adultério, pecado é prostituição, é masturbação. Não, pecado é pegar dinheiro que não é meu. Pecado é pegar dinheiro usando a igreja como moeda de troca. Então existem inúmeros
pessoas que fazem jogatina, negociam a igreja com pessoas, com empresas, com governos, com mandatos e acham que está tudo certo, mas o Senhor está vendo, o Senhor está vendo. Da mesma forma que Deus tratou com os filhos de Eli, Deus tratará comigo e com você, caso sejamos nós que estejamos trazendo escândalo para a igreja do Senhor. É muito complicado, é muito sério, mas está na Bíblia e Deus o fará, se não já está fazendo. Pessoas aí que estão ocupando cargos de liderança, de uma hora para outra fica doente e morre. Vamos ter cuidado. Não estou dizendo que toda e qualquer situação dessa natureza é juízo de Deus, mas pode acontecer porque Deus é soberano. Introdução. O tema desta lição é muito, muito séria, a lição de hoje, e eu até me esqueci. Se inscreve aí, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, para que todas as aulas aí que a gente estiver postando semanalmente cheguem aí até você, tá bom? Vamos lá, introdução. O tema desta lição é a degeneração da liderança sacerdotal da casa de Eli. Então eles foram pecando, achavam que estava tudo bem, pecaram de novo, se acostumaram àquela situação de pecado e estavam lá, servindo na igreja, trabalhando na igreja, subindo no púlpito, usando o microfone da igreja para falar com a igreja, coisas que eles não estavam fazendo, contra pecados, sendo que eles não tinham moral para isso, não tinham autoridade para isso, porque eram hipócritas, né? Infelizmente, a palavra mais que eu lembre aqui para usar nesse contexto aqui era hipocrisia, eram atores no púlpito da igreja. Assim Deus agiu de modo punitivo para com os filhos de Eli, pois eles, tendo conhecimento das leis divinas, não andaram por elas, mas degeneraram-se, abandonando as virtudes do verdadeiro sacerdócio. Então Deus chama o Fábio, o Antônio, o Joaquim, a Maria, a Patrícia, para fazer a obra dele. E quando Deus nos chama, nós temos que fazer aquilo que é certo, ou nos esforçarmos muito para não errarmos. Por quê? Porque o povo está nos olhando, a igreja está vendo os seus líderes, e a partir do erro ou dos acertos, a igreja crescerá, amadurecerá ou ela morrerá. Então Deus tem cuidado e Deus se preocupa com a igreja, e nós, em algum momento exercendo alguma liderança, temos que ter cuidado para que não abandonemos as virtudes do verdadeiro sacerdócio. Aqui no primeiro tópico, a degeneração dos filhos de Eli. Primeiro subtópico, quando não valorizamos o que Deus nos deu. Eli era avançado em idade, tinha 98 anos, seus dois filhos, Hofni e Finéias, degeneraram-se, transformando a casa do pai em um lugar de imoralidades sexuais. Voltando aqui, pecado não é só na questão sexual não, tá? Mentir é pecado, fofoca é pecado, falar mal dos outros é pecado, agir com covardia com obreiro, pastores que o fazem, obreiros que o fazem contra pastores, isso aí também é pecado, também receberá juízo e julgamento de Deus. Degeneraram-se, transformando a casa do pai em um lugar de imoralidades sexuais. Entretanto, devemos ponderar um ponto sobre o sacerdote Eli. Não se tem menção de abusos cometidos por ele. Seu principal erro foi não corrigir os pecados de seus filhos. Ele já não tinha autoridade sobre estes. Foi um pecado por omissão e complacência. Criação de filhos. Essa revista possivelmente vai tocar em vários momentos aqui sobre a responsabilidade dos pais na criação dos filhos.
É claro que eu posso educar o meu filho, a minha filha, da forma que tem que ser, usando da minha autoridade como pai, mas também sendo flexível, amoroso, carinhoso, brincando com eles, ajudando, indo na escola, participando da vida diária dos meus filhos, e no futuro eles não quererem nem saber de mim e fazerem tudo o contrário daquilo que eu os ensinei. Pode acontecer, mas na maioria das vezes, quando o pai e a mãe é presente, pai mesmo, né? Pai, mãe, é uma mãe mesmo, os filhos reagem de forma legal e seguem o conselho dos seus pais, né? No caso dos filhos de Eli, não dá detalhes, a Bíblia não dá mostrando o que aconteceu na criação dos filhos de Eli, Hofni e Finéias, por parte de Eli, o sacerdote, sua esposa. O que aconteceu no meio da estrada que os dois filhos dele desbandaram, não quiseram obedecer o seu pai e, sobretudo, obedecer às leis de Deus. Então não dá detalhes, a Bíblia não mostra, mas aconteceu. O que nós entendemos é o que o autor da nossa lição, que o escritor disse, foi um pecado por omissão e complacência. Então Eli se omitiu em muitos momentos como pai, ele foi complacente, ele deixou que as coisas fossem acontecendo, porque não é possível que ele não soubesse. Ele sabia que os seus filhos cometiam esses e outros erros, ainda dentro da estrutura da igreja, por assim dizer, e ele foi deixando, ele foi complacente, ele foi permitindo acontecer, até que chegou um momento que o juízo de Deus veio. Quando o juízo veio, não tem mais o que fazer. Segundo subtópico, fazendo uma troca. Os filhos de Eli trocaram o Senhor pelos prazeres da vida. É simples. Eu já vi situações assim estranhíssimas, esdrúxulas. Eu já vi situações onde lideranças, filhos, familiares de líderes na igreja Assembleia de Deus do Brasil, que é a que nós, está ligado aí à CGADB, é a Assembleia de Deus, seja missão, seja Madureira, seja qual outro ministério que seja. Eu já vi situações dentro da Assembleia de Deus, não estou falando de outras não, porque falar dos outros é fofoca, estou falando da que eu congrego. Tem 24 anos que eu congrego na Assembleia de Deus, desde o dia que eu aceitei a Jesus. Então Deus já me fez perceber, enxergar e ver coisas que eu fiquei assim, passado. Eu falei, não é possível que esteja acontecendo dentro da igreja um trem desse. Mas aconteceu, eu vi. E eu falei em muitos momentos. E já fui, inclusive, repreendido várias vezes por tentar falar a verdade, né? Eu não sou certinho, não sou melhor do que ninguém, mas eu já tentei, porque eu já li um pouco a Bíblia, eu sabia que aquilo era errado, mas as pessoas não aceitaram, infelizmente. Fui até ameaçado de ser excluído e perder, mas acontece, né? Vamos lá. Para freá-los, pois o que faziam era por demais escandaloso, foi preciso uma ação do próprio Deus. Não barganhe a posição que o Pai lhe concedeu, valorize o seu ministério. Então, eles chegaram num ponto que não ouviam mais conselhos. É aquela ideia de coração cauterizado. Já acostumou demais com aquilo. Aquela situação se torna tão normal que para ele está certo. Não, eu posso, eu pastor, aí usando como exemplo a mim, eu pastor presidente, eu pastor coordenador de um campo, ou presidente de um campo, depende de estado para estado, é usado de uma forma diferente a nomenclatura de presidente, coordenador de setor, de campo e tal, e por aí adiante. Eu me acho no direito de ir lá e pegar o dinheiro da igreja e gastar com o que eu quero. Eu sou pastor, eu posso fazer tudo e o dinheiro da igreja é meu. Aí eu vou lá, pego o dinheiro da igreja e gasto luxo, compro isso, compro aquilo, e eu acho que está tudo certo. Eu vou indo, aquilo se tornou normal para mim. Normal. Eu já vi uma vez
o filho de um pastor chegar na tesouraria da igreja com um boleto de cartão de crédito e chegar para a tesoureira e falar: tá aqui, ó, é tanto o boleto do meu cartão de crédito este mês, me dá aí o dinheiro aí, meu pai mandou eu pegar com você. E a tesoureira olhou para mim, ficou sem graça, né, que eu tinha ido lá levar um valor, né, da igreja naquele momento, e eu tinha que prestar conta, enfim. E o filho do pastor chegou lá, pegou o dinheiro e foi embora, e como se fosse a coisa mais normal do mundo. Ou seja, cauterizou o coração. É normal, eu posso fazer o que eu quiser. O meu pai é pastor, eu sou pastor, o meu esposo é pastor, o meu tio é pastor, o meu filho é pastor, enfim, complicado, hein? Não barganhe a posição que o pai lhe concedeu, valorize o seu ministério. Homens covardes e mulheres covardes não podem estar à frente de igreja, porque o covarde ele não toma a decisão que tem que tomar e nem fala aquilo que tem que ser dito. Tem que agir, por quê? Porque senão coloca em risco a salvação da minha família. A minha família vai para o inferno se eu for covarde, se eu não disser o que tem que ser dito, e sobretudo eu tenho que viver para eu ter autoridade moral para falar com eles, principalmente com a minha família. Senão eles vão falar assim, meu filho vai dizer: pai, mas tu faz isso, tá querendo que eu faça dessa forma, mas tu não faz, tu não dá exemplo. Enfim, valorize o ministério que o pai lhe deu e me deu. Terceiro subtópico, as consequências para quem peca contra Deus. Quando o homem comete um crime contra outro homem aqui na terra, há os tribunais humanos para julgá-lo. É o que Eli falou aos seus filhos. Entretanto, para os pecados dos filhos de Eli não havia mais tribunal humano, pois eles pecaram direta e deliberadamente contra Deus. Foram pecando contra Deus, foram pecando contra a igreja, contra o povo, foi se tornando normal. Não, normal, ontem eu fiz, hoje eu faço de novo e amanhã eu farei. E se tornou uma coisa normal, era corriqueira, era natural eles fazerem aquilo. Então, tem nada não, Deus até hoje não me julgou, Deus até hoje não falou nada contra mim, nunca se levantou um profeta para me repreender. Não precisa, já existia leis quanto a isso, normas, comportamento. Eles já sabiam qual deveria ser a postura deles. Deus não precisava levantar um profeta para falar aquilo que ele já deixou escrito. Nos dias de hoje, Deus vai levantar um profeta para dizer: Fábio, está lembrado lá no livro tal que você leu já? Você já leu, Fábio, e você está fazendo o que é errado, tá? Você está contradizendo a Bíblia. Deus precisa levantar profeta para falar comigo? Alguém dá sonho, dá visão para alguém para me repreender, sendo que eu já sei que é errado? Eu acho que Deus não vai fazer isso não. Quando Deus fizer, vai ser justiça e juízo contra o Fábio. E vem. Muitos de nós estão aí fazendo o que quer, achando que Deus não está nem aí para os meus erros, que Deus não vai. Deus vem. Inclusive, eu posso perder, ou possivelmente muitos já perderam, e vão perder a salvação, a eternidade, por causa dos comportamentos que vem fazendo dentro das igrejas do Senhor. Segundo tópico, a sentença do juízo de Deus. Primeiro subtópico, a experiência profética de Samuel. Numa época em que era bem raro ouvir a voz de Deus, Samuel ouviu clara e reverentemente o Altíssimo. Era raro ouvir a voz do Senhor, tá? Nessa experiência, o jovem profeta recebeu uma séria e urgente comunicação divina, uma mensagem contra a casa de Eli, o seu mestre. Difícil, né, para Samuel aqui. Ele recebeu de Deus uma palavra contra a casa de Eli, contra os filhos de Eli. E ele não podia ser covarde. Ele tinha que falar para Eli. Existem pessoas que erram na igreja, nós nos omitimos, nós não vamos a eles, principalmente se eles estiverem acima de nós
na hierarquia ministerial. Outro dia eu escutei um pastor que não é pastor de igreja, só tem o título. Quando eu falo assim, é para que você entenda que não era pastor de igreja, não estava à frente de uma igreja, ele só tinha o título de pastor. E ele, em um debate ali acerca de erros cometidos por pastores, por líderes, ele foi questionado o que ele faria. Inclusive estava acontecendo e foi perguntado a ele por que ele não falava nada. Aí ele disse: não vou falar nada, ele é meu pastor presidente, ele é meu líder, para que eu vou falar alguma coisa? Ele vai tirar o meu cargo, ele vai me repreender. Covarde, covarde, os covardes não herdarão o reino de Deus. É a lição, eu não estou inventando nada aqui, ó. Aí, ó, é a lição, tá na lição. Não é o Fábio que está dizendo, é a lição. E, sobretudo, a lição é baseada na Bíblia. Os covardes não herdarão o reino de Deus. A contabilidade é simples. Complicado. Segundo subtópico, sentença pronunciada. Eli recebera uma sentença por meio de um profeta desconhecido. 1 Samuel 2:31. Deus iria punir os seus filhos. Prontamente Eli aceitou a sentença que vinha da parte de Deus. Agora era a vez do menino Samuel. Ele não poderia mudar a mensagem, pois o que Deus lhe havia entregue estava na mesma direção do que entregara ao profeta desconhecido. Depois você dá uma lidazinha aí. Então, o contexto é: Deus alertou Eli. Deus falou com Eli, e Eli via. Eli, o sacerdote Eli, via diariamente os erros de seus filhos e ele se omitiu. Ele escolheu não repreender seus filhos quando era necessário. E foi deixando. E a mesma palavra que Deus deu ao profeta desconhecido, Deus deu a Samuel, que estava crescendo aos pés de Eli, aprendendo. E Samuel começou a ver aqueles erros e achou: isso aqui não é certo, não. E Deus falou com Samuel, dizendo: olha, de fato, Samuel, não é certo, mas eu entrarei com juízo sobre a casa de Eli. É triste, mas acontece, e está acontecendo, e vai acontecer com muitas famílias, com muitos líderes que nós temos em nossa igreja. Ali, além de muita matança, houve a captura da Arca da Aliança, símbolo da presença divina no meio do povo. Os filhos de Eli foram mortos. O juízo chegou. Eles foram julgados, sentenciados, e a sentença foi executada. Os filisteus vieram, lutaram contra os israelitas, tomaram a arca, que representava a presença de Deus no meio do povo, mataram os filhos de Eli. Certamente os sacerdotes que estavam com os 2 filhos de Eli foram mortos também. O exército de Israel sofreu uma baixa gigantesca naquele momento, e Eli caiu e quebrou o pescoço quando ficou sabendo da notícia. Sua nora entrou em trabalho de parto. Logo após, deu nome ao seu filho e acabou. A glória de Israel se foi. Mas não era a questão sacerdotal que tinha ido embora, que tinha morrido ali os filhos de Eli, e Eli também havia morrido. É que a Arca da Aliança tinha sido tomada. Então, aqueles que tinham a obrigação e a responsabilidade de guardar os valores da igreja, da religião judaica, não o fizeram. Então Deus usou, é complicadíssimo isso aqui. Deus usou Israel para tomar a sua presença do meio do povo de Israel, para tirar a presença de Deus, que era o símbolo ali, a Arca da Aliança, do meio do povo de Israel. Se a gente não parar e ler direito a Bíblia, a gente vai ficar meio perturbado. Por que Deus permitiu? Não. Era necessário acontecer.
Era um choque de gestão que Deus estava dando ali na liderança do povo de Deus e deixando para nós registrado que, se acontecer aquilo nos dias de hoje, como acontece em vários lugares, vai chegar o momento que Deus permitirá o juízo, ou trará juízo, ou usará inimigos, entre aspas, da igreja para exercer juízo contra a igreja, né? E Deus permitiu que a Arca da Aliança fosse levada, ou Deus fez com que a Arca da Aliança fosse levada, e a nora de Eli, depois que os seus filhos morreram, Eli morreu, caiu da cadeira, quebrou o pescoço, a sua nora entrou em trabalho de parto, teve um filho e deu nome ao seu filho de Icabod. A glória de Israel se foi. Deus não está mais no meio do seu povo. Deus abandonou o seu povo, não porque Deus quis, mas porque era necessário. Era um choque de gestão. Então, aqueles que estudam aí questões empresariais, como funciona lideranças empresariais hoje, saibam que isso está na Bíblia, tá bom? Choque de gestão já está na Bíblia. Enfim, coaching, isso aí não é novo não, pessoal. Isso aí já está na Bíblia há 4.000 anos, né? Deus já treinava pessoas para exercer liderança. É coach puro, essas nomenclaturas bonitas, né? Inglesadas aí que o brasileiro gosta de usar, já está na Bíblia há milênios, tá bom? Não é novo não, já está aqui, beleza? Terceiro subtópico, a desgraça da família de Eli. É extremamente triste, mas é muito sério, e nós temos que ter como exemplo isso aqui, hein? Porque aconteceu e acontece. Tá bom? Não é que aconteceu somente, acontece, está acontecendo agora, em muitos lugares. É complicado e por isso que nós precisamos ouvir esta lição. Seus filhos Rofini e Finéias, bem como sua nora, morreram. Além disso, 85 sacerdotes pereceram. No reinado de Salomão, Abiatar, um sacerdote da linhagem de Eli, foi expulso. E a partir daí a casa de Eli passou a ser preterida. Ninguém queria mais saber da casa de Eli. Ainda sobrou alguém lá, que o garoto não morreu, né? Icabod não morreu. Então um último aqui da linhagem, no reinado de Salomão, foi preterido. Foi dito para ele assim: não, você, desculpa, mas não serve para estar entre nós, porque há uma sentença de Deus sobre a casa de Eli e você é descendente da casa de Eli. Então há uma sentença. Deus disse que não haveria mais, não queria mais, não desejava mais que a linhagem de Eli exercesse liderança dentro da sua casa. É complicado. Deus faz isso porque é necessário. Se Deus não der choque na igreja, em nós, na nossa família, em alguns momentos, a gente vai para o inferno achando que está tudo bom, está tudo tranquilo. Eu vou com os meus pecados costumeiros, desviando, roubando, fraudando, massacrando pessoas, humilhando pessoas, usando o meu cargo, a minha posição, e acho que está tudo certo. E eu estou indo para o inferno achando que Deus está tolerando. Não, Deus está acostumado, eu sou assim mesmo. Isso, você é assim mesmo, por isso que você vai para o inferno. E eu também irei, se eu me comportar dessa forma. As predições do profeta desconhecido e de Samuel se cumpriram na totalidade, ainda que levassem aproximadamente 130 anos para o seu desfecho. Quer saber se um profeta é de Deus, se uma profetisa é de Deus? Aquilo que ele diz tem que se cumprir. Mas assim, não é eu falar para 1000 pessoas: eis que o Senhor está me dizendo que esta semana alguém aqui vai ser visitado, alguém aqui vai receber uma bênção. Entre 1000 pessoas, isso não é profecia, irmão, isso é adivinhação. Isso aí é feitiçaria misturado com sei lá o quê, né?
Profecia tem endereço. Deus, quando dá uma palavra a um profeta ou usa alguém no dom de profecia, tem endereço. Deus não fala jogando palavras ao vento. O Senhor me disse que aqui tem 3 pessoas que estão passando problema na sua família. Entre 500 pessoas dentro da igreja, 100 pessoas dentro da igreja, não tem 3 famílias que estão passando problema? Faça meu favor, né? Você está querendo adivinhar, você está no lugar errado, filho. Filhinha, se você está querendo ser adivinha, usar o púlpito da igreja para que eles... Você está no lugar errado, cuidado. Os filhos de Eli fizeram. Os filhos de Eli tentaram, os filhos de Eli cometeram pecados não diferentes do que você e eu posso cometê-los, com o microfone na mão, achando, eu chamo de dom do microfone, né? Tem pessoa que tem o dom do microfone, está lá sentada no banco, quieta, não abre a boca nem para respirar, como dizem alguns, mas pegou o microfone, começa no manto, no mistério, e o microfone começa a dar uns negócios assim, é o dom do microfone, começa a falar que isso, que aquilo outro. É só pegar o microfone, dá o microfone para ver se não sai tudo ali, profecia e profetada e tudo mais, né? É uma coisa mesmo. Terceiro tópico, as consequências do pecado. Primeiro subtópico, o preço do pecado. O pecado sempre traz consequências. Então lembre-se e lembremos nós que não é Deus quem está castigando, pesando a mão, não é o diabo que está se levantando na maioria das vezes. É consequência do meu erro, é consequência do meu pecado. Se eu não sou exemplo para os meus filhos e amanhã ou depois os meus filhos começam a errar, a me tratar mal, é consequência. Se na minha igreja, eu pastor, eu pregador, eu ensinador, eu ensinadora, começo as pessoas a não me escutarem mais, é consequência, porque eles estão vendo eu falar alguma coisa e fazer outra. Eu falo de justiça e eu sou um injusto. Eu falo tem que seguir a Deus e eu não sigo. Eu falo que tem que amar e eu não amo. Justiça é consequência dos meus erros, simplesmente. Eli tinha conhecimento dos pecados de seus filhos, mas sua covardia era visível. Por causa de sua omissão e da irreverência de seus filhos, sua família foi tirada do sacerdócio. Triste, mas verdadeiro. E necessário, tá? Para aquele momento histórico, necessário. E para nos deixar o exemplo, mostrando que Deus tolera. Mas Deus não está cego, Deus não está com os ouvidos tapados também para escutar e ver os nossos erros costumeiros. É bom lembrar que Eli não era somente pai, mas principalmente sacerdote. Então, além de ser pai, Eli era pastor, era sacerdote. Ele era alguém que julgava o povo. Como é que ele ia julgar o povo, sendo que ele não fazia aquilo que deveria ser feito? Seus filhos não o respeitavam. Ou ele não repreendia seus filhos. Uma coisa é o meu filho errar, eu pastor. A minha filha sair da igreja, uma coisa é isso. Outra coisa é todo mundo saber que eu, não repreendo meu filho. Repreender aqui é conversar. Não é repreender, chegar lá e bater, humilhar, gritar, xingar, não. Repreensão é eu chegar e falar, meu filho, vem cá. Meu filho, você está fazendo isso, mas não é legal, filho. O papai não ensinou você isso. O papai não fez isso, o papai não te deu esse exemplo. O papai sempre disse para você e agiu, deu exemplo do que é certo. Se o filho quiser escutar, problema dele. Mas a igreja tem que saber que eu estou ali conversando com os meus filhos e tentando fazer com que eles façam o que é certo. E sempre fiz isso, né? Não é que eu vou estalar o dedo ali e nunca eduquei meus filhos e agora do nada eu quero pegar no pescoço e obrigá-los a fazer o que é certo.
Então, antes de ser pai também, sacerdote Eli era um líder religioso, né? Ele era pai e era líder religioso. São duas funções complicadíssimas, mas prazerosas em desenvolvê-las. Segundo subtópico, os males da falta de repreensão. Provérbios 15:10. Diz que aquele que aborrece a repreensão morrerá. Me repreenda, por favor. Não me deixe ir para o inferno. Se você me vê errando, me chame, fale: Fábio, faz isso não, brother. Faz isso não, porque você vai para o inferno se você não mudar o seu comportamento. Me repreenda, a mim. Eu já disse aqui, eu sempre desejei um pastor que me acompanhasse e dissesse: Fábio, obreiro não faz isso. Servo de Deus não age assim. Eu errei, eu erro e eu vou continuar errando porque eu sou carne, eu sou humano. Eu me esforço para não fazê-lo, mas eu sei que em algum momento eu vou deslizar. E eu sempre vou precisar de alguém para chegar, dar um tapinha no meu ombro e dizer assim: Fábio, faz isso não, cara. Faz isso não. Tenta fazer assim, é melhor. Aí você vai agradar mais o Senhor. Você vai estar melhor com a sua família, com a sua igreja, com a sua comunidade. Não podemos ser covardes. Se vermos alguém errando, se eu tiver uma abertura com ela, eu vou lá e converso com ela. Se eu não tiver, eu vou no pastor dela e falo: pastor, bate um papo com fulano, com fulana, que ele está fazendo uma coisa lá que não é legal, pastor. Conversa com ele, né? Correção, censura, punição, castigo. É difícil, mas corrige, censura, punição e vem o castigo. Temos que ter cuidado com essa sequência de palavras, né? Porque elas acontecem e irão acontecer comigo ou com você, caso não atentemos para a palavra de Deus. Por não atentar para ela, a casa de Eli padeceu. A família de Eli morreu, toda ela. Sobrou seu neto, mas a bênção de Deus, o ministério tão lindo, tão bonito, dado à família de Eli, foi tirado deles. Então, filho de pastor não é pastorzinho. Não é porque eu sou pastor que meu filho vai ser. E se eu perceber que o meu filho não tem chamada para pastorear, eu não quero tornar a minha igreja uma empresa. Não, tem que ser o meu filho, porque a minha empresa tem que passar para o meu filho, que é a herança que eu vou... Não, ore a Deus. Pergunte: Senhor, se você já está cansado, está chegando os teus dias finais. Ore a Deus e fale: Senhor, quem eu preparo para assumir este ministério? Porque o ministério, a igreja é do Senhor. Não é tua e não é minha. É do Senhor. E certamente Deus tem alguém melhor do que você e melhor do que eu para assumir a igreja. Certamente, porque Deus está preparando ele lá no pasto, né? É só uma referência e uma figura. Entretanto, a Bíblia revela que o que confessa o pecado e deixa alcança misericórdia. Mas não houve misericórdia para os filhos de Eli, pois eles não se humilharam, não se quebrantaram na presença de Deus. Quem confessa e deixa, mas antes de confessar eu tenho que me arrepender, eu tenho que reconhecer o meu erro. E a maioria de nós não quer reconhecer que estamos errando. Como eu disse aqui, eu conheço vários exemplos. Não posso falar aqui porque não seria legal. E eu não preciso falar, você conhece aí na sua região, no seu estado, na sua cidade, porque infelizmente onde tem gente, tem ser humano, onde tem governo divino em mãos humanas, vai ter falhas, né? Vai ter erros. Mas nós não podemos nos acostumar com o erro. Se eu não me arrepender, como é que eu vou confessar? Davi foi confrontado pelo profeta e, sem saber que era ele até então, ele disse: quem é esse homem? Fala para mim quem é, que eu vou mandar matar ele agora. Aí o profeta olhou para Davi e falou: meu rei, este homem é você. E Davi, eu acho que foi um murro assim.
Foi pior do que um soco na cara, no nariz, assim. Mas Davi se arrependeu, ele reconheceu que ele tinha errado, ele se arrependeu, veio a consequência, porque naquele momento era necessário. Deus precisava dar o exemplo para o povo e para nós hoje, mostrando que não é cargo de rei, de presidente, que isenta o homem de Deus repreendê-lo e trazer consequência contra ele. Confessa o pecado e deixa, e alcança misericórdia. Mas não houve misericórdia para os filhos de Eli. Não é porque Deus não quis, é porque eles não reconheceram que estavam errados, não se humilharam e, por consequência, não pediram perdão. Essa lição é extremamente importante, forte e, assim, pesada, né, para ser dita, mas é necessário, porque se nós não falarmos, as pedras clamarão contra a injustiça e contra esses e essas que estão à frente de igrejas, ministérios, achando que são deuses e podem fazer tudo, mas não podem. Os filhos de Eli acharam que poderiam. E temos o exemplo aí. Deus usou os seus inimigos de Israel, para matá-los. O juízo veio, infelizmente. Aqui na conclusão, o pecado tem o seu salário, o pecado tem as suas consequências. Então, o que é o salário? É o resultado do meu trabalho. Eu trabalho 30 dias e recebo o dinheiro referente ao trabalho que eu prestei naquela empresa, enfim, qualquer ambiente que seja. O salário é o pagamento pelo meu comportamento, pelo meu serviço prestado. E o salário do pecado é a morte. O pecado tem salário, sim. Eu vou fazendo, em algum momento o salário virá. E o salário do pecado é a morte. O pecado tem as suas consequências. Às vezes eu estou passando uma dificuldade, problema para todo lado, mas eu não enxergo que eu sou a consequência, ou eu sou aquele que está promovendo essa situação. Eu sempre acho alguém para culpar. Não é porque fulano fez isso, não é porque a minha esposa, não meu marido, não meus filhos, não é a igreja que está isso, não é o meu pastor, não é o meu líder, não é o conjunto. Eu nunca digo, sou eu errei, eu pequei, eu falhei, eu não fiz o que era certo e a consequência disso está vindo. Não sejamos Adão, né? Foi a esposa que tu me deu, Senhor. Não, Adão tinha que ter sido um homem naquele momento e dito assim: Senhor, tu disse para eu não comer e eu comi. Eu pequei, eu falhei, eu errei. Mas nós somos covardes, frouxos, nós somos... não reconhecemos o nosso erro e sempre procuramos alguém, um bode expiatório, sendo que o pecado está em mim, o erro está em mim. Eu fico falando aqui, lembrando situações que eu já vi, ouvi, presenciei, que assim, gritantes, as pessoas errando, cometendo suas falhas, seus erros costumeiros, né? E dizendo, não, foi fulano, não, isso é injustiça, não. Mas era necessário, tinha que acontecer, porque o erro estava em mim. E aquilo que eu estava vivendo, ou a minha igreja estava passando, o povo sofrendo, inclusive, por consequência do meu pecado, mas eu não reconhecia. Tenhamos cuidado, porque o pecado tem salário. Meu querido, Deus te abençoe, minha irmã. Deus te abençoe. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho lá no final para você receber todas as aulas aí semanalmente. E eu só estou falando o que está na revista. E eu podia ter falado, tem muitas coisas, mas eu não posso. Eu não posso aqui, tá bom? Deus abençoe, um grande abraço. Ore por mim, pela minha casa, e eu estarei orando por vocês, no nome de Jesus.
Até breve, até a próxima aula, tá? Um grande abraço.